Fala família da Só Futebol, firmeza? Família, tô aqui pra gente falar dos jogos deste domingo e também dos jogos de hoje, né? Na segunda-feira é o dia que eu tô gravando o vídeo. É o complemento da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vou começar falando do jogo do Bragantino, família, que foi ontem às 11 horas da manhã, no domingo, e, cara, foi um jogo onde o Bragantino, como sempre, que tem muito volume, né? Tem um time que se movimenta bastante e todos os jogadores do Bragantino têm qualidade, né, com a bola no pé, então é um time que normalmente ele vai oferecer perigo ao seu adversário. Ontem não foi diferente. Mas o Bragantino ele tem uma coisa que desperdiça muitas chances, né? E isso acaba sendo prejudicial pro seu jogo, porque é um time que toda hora vai à frente, e vai à frente com muitos jogadores, e num contra-ataque pode acabar sendo surpreendido. Ontem saiu na frente, né, com o gol do seu atacante Alejandro, após o cruzamento do Ortiz. Ó, você vê, o Ortiz é zagueiro e tava na intermediária do Goiás cruzando a bola pro Alejandro fazer o gol. Um belo gol, um gol de cabeça bonito, né? Lá, assim, lá 9 mesmo, centroavante. Mas o gol aconteceu porque houve uma falha do posicionamento defensivo do Goiás relevante, na minha opinião, né? O zagueiro tava marcando a primeira trave e o lateral simplesmente demorou a perceber o Alejandro fazendo facão. E aí saiu o primeiro gol do Bragantino. Antes do gol, o Goiás conseguia dar algumas escapadas. Teve um lance onde, numa jogada de contra-ataque, o Sávio parte arrancada, né? E aciona o Pedro Raul, que mesmo distante da área ele consegue fazer a parede e devolver de 3 dedos a bola pro Sávio, que não espera a entrada do Pedro Raul na área, né? E finaliza com um certo perigo, mas eu acho que a jogada era mesmo rolar para trás para a entrada do Pedro Raul, mesmo marcado, ele teria possibilidade de dominar e tentar fazer o gol. E foi isso. No segundo tempo, o Bragantino continuou com o volume de jogo, mas numa tentativa de ataque do Goiás, o Ancândido acabou fazendo pênalti. O pênalti, na minha opinião, existiu, que o Pedro Raul cobra, né? O VAR, na verdade, que orienta o árbitro que o pênalti realmente existiu, e o Pedro Raul cobra e faz o gol de empate do Goiás, e o primeiro gol dele individual na partida também, né? Após o gol, houve a comemoração do Pedro Raul, que teve muita polêmica, né? O árbitro amarelou o jogador. Eu acho isso horrível, eu acho que estão querendo acabar com a essência do futebol, com esse tipo de atitude. Pedro Raul, ele comemora a maioria dos seus gols assim. Na verdade, ele mesmo disse em entrevista que todos os 15 gols dele ele comemorou assim. Ontem ele teve uma comemoração mais efusiva, porque os torcedores do Bragantino estavam pegando bastante no pé dele. E ele acabou sendo mais enérgico na comemoração. Mas eu não vi nada demais e não achei que era passível de punição pela arbitragem. Mas o árbitro não entendeu assim e acabou punindo o jogador. Após o gol do Eduardo também, o Bragantino aumentou a sua posse de bola, tentou criar, chutava fora da área, tentava algumas infiltrações também, muitos erros de finalização. A partir do empate do Goiás, o Bragantino não acertou mais o gol do Avaí, do Goiás, perdão.
e que acabou tropeçando dentro de casa. Um resultado que aproxima o Bragantino da zona de rebaixamento, né? O Goiás ultrapassa o Bragantino. E o Goiás no momento tem 84 pontos, o Bragantino tem 31. E o Goiás respira e o Bragantino passa sufoco aí nessa reta final de Brasileirão. Vamos falar agora do próximo jogo. O jogo das 4 da tarde, clássico no Maracanã, Flamengo e Fluminense. E um jogo onde o Fluminense não teve tanto domínio na parte de bola como costuma ter nos seus jogos, né, mas foi muito eficiente. O Fluminense que não tem jeito, né? Não vai abdicar da sua maneira de jogar. Sofreu os riscos maiores que sofreu. Foi tentando construir o jogo desde trás, mas o Fluminense claramente está disposto a assumir esses riscos, né? Esses riscos. Foi superior ao Flamengo, mesmo não tendo tanto controle da posse. Mas o lance que origina o primeiro gol do Fluminense, para mim, não foi pênalti em cima do Cano. Eu acho que o Cano que vai de encontro, né, ao Santos, e eu não vejo um empurrão também do Léo Pereira o suficiente para tirar o Cano da jogada. Ele chega na bola realmente, mas a bola vai do lado, né? E ali, como consequência, ele acaba se chocando com o Santos. Mas não vejo como penalidade, até porque o Santos não fazia uma ação para tentar impedir, né, a progressão do Cano. O árbitro não entendeu assim, marcou um pênalti. Eu achei a arbitragem do Klaus muito confusa nessa partida. Ele não costuma cometer tantos equívocos como cometeu ontem, mas faz parte, né? O árbitro está sujeito a isso. Eu acho que a gente não tem uma arbitragem tão qualificada assim. O Klaus é um desses árbitros que eu considero muito qualificado, mas ontem ele teve muitos erros e acabou interferindo um pouco no andamento da partida. Após o gol, o Flamengo tentou, né, de todas as maneiras. O Flamengo que jogou com seu time titular e mesmo assim não conseguiu. Conseguiu jogar de igual para igual com o Fluminense, mas não conseguiu ser efetivo como costuma ser, né, com seu time titular. O Gabigol reclama de um pênalti também que na minha opinião não existiu. E dessa vez o Klaus não marcou. Não, o Samuel Xavier disputa a bola com ele e ele sente o contato do braço do Xavier e cai, então pra mim não existiu. O único pênalti que deveria ser marcado, que não foi marcado pra mim na partida, foi o pênalti em cima do Caio Paulista, né? O pênalti do Davi Luiz em cima do Caio Paulista. O Davi Luiz deixa a perna, né, pra fazer a alavanca e o Caio Paulista é atingido e, na minha opinião, esse é o grande, é o lance de pênalti da partida. No segundo tempo, o Fluminense continua tendo volume também, reagindo mais às ações do Flamengo, né? O Flamengo tenta buscar um empate, tem algumas chances com a Arrascaeta, provenientes de falhas de saída de bola do Fluminense, outras construções de jogada, né, entre Everton Ribeiro e Arrascaeta e até mesmo o Gabigol, mas não consegue chegar no embate. E após uma falta, onde o Ganso, com a sua genialidade, né, percebe que dá para fazer a cobrança rápida, acha o Cano dentro da área, o Cano, mesmo de costas, cruza, e o Martinelli
recebe lá na segunda trave já, faz o cruzamento de novo e o Cano finaliza e faz o segundo gol do Fluminense. O gol que dá uma tranquilidade para o Fluminense. E após esse lance teve confusões, né, na partida. Teve o gol do Gabigol também. Após uma jogada onde o Everton Ribeiro faz o lançamento lá na segunda trave, o Cebolinha evita a saída da bola e acha o Gabigol dentro da área livre. Com o gol aberto, né, mesmo, com o marcador ele consegue finalizar. E após isso a confusão, né? Felipe Melo, como sempre, arruma dele, né? E tenta catimbar o jogo ali, conseguiu mais uma vez. E outra que, curioso, que o Manuel, né? Que acabou sendo expulso e deveria ter sido Felipe Melo, pelo lado do Fluminense. E pelo lado do Flamengo foi o Cebolinha e o jogador, não me recordo no momento, mas teve dois jogadores expulsos de cada lado e o Caio Paulista também foi expulso do lado do Fluminense. E assim que termina a partida, eu acho que o Fluminense fez uma partida muito boa, tirando a questão de saída de bola, que realmente o Diniz não muda, né, essa característica, ele prefere, já disse isso em outro vídeo, ele prefere morrer com a ideia de jogo dele, do que às vezes abdicar, né, chutar a bola pra frente, brigar pela segunda bola e tentar ter uma tranquilidade maior na partida, mas ontem foi ciente, o Flamengo perde a oportunidade de tentar pelo menos manter, né, os 9 pontos em relação ao Palmeiras, os 7 pontos, né? E é isso. Vamos falar agora do próximo jogo, Fabi, que foi Ceará e São Paulo. O Ceará recebeu o São Paulo lá no Castelão e o Ceará foi dominado, né, na partida muito pela expulsão que acaba tendo mais. Quando o Ceará estava com os jogadores, tentou igualar o jogo, tentou competir com o São Paulo, não teve tanta eficiência na hora de concluir as jogadas. E o São Paulo chega ao primeiro gol com o Caleri, né, que volta a marcar depois de algum tempo. E logo depois acontece um lance onde o jogador do Ceará acaba cometendo um pênalti e leva um amarelo. Não vi a princípio, mas o árbitro vai ver o lance, não vai, e marca falta fora da área e acaba expulsando o jogador do Ceará. Eu acho que o árbitro se equivocou na revisão, o VAR chamou errado. Eu acho que o pênalti deveria ter sido marcado e ter sido dado um cartão amarelo como o árbitro havia feito no primeiro instante ali. O VAR, na verdade, se intrometeu equivocadamente, na minha opinião, e expulsou o jogador, né, o Luiz Otávio do Ceará. Após a expulsão, o Ceará ainda tenta algumas saídas, mas sem muita eficácia. O São Paulo não consegue furar o bloqueio também do Ceará com tanta eficiência. O jogo se mantém 1-1 ainda, 1-0 no primeiro tempo. E vai para o segundo tempo. O São Paulo tem o volume, domina as ações da partida. O Ceará mais retraído ali, tentando sair dos contra-ataques. E numa dessas tentativas de contra-ataque do Ceará, o Zé Roberto não consegue chegar na bola, né? E ele agride, né, o zagueiro de São Paulo, Diego Costa, e sofre. E o Ceará tem a sua segunda expulsão na partida. Após a segunda expulsão do Zé Roberto, o Ceará fica vendido na partida.
E o São Paulo consegue chegar ao gol após o lançamento do Marcos Guilherme, né? Onde acontece a infiltração do Igor Gomes e o Bustos faz o segundo gol do São Paulo. O Igor Gomes, que normalmente não aparece tanto, né, nas finalizações jogadas, conseguiu aparecer, porque também o outro time estava com 2 jogadores a menos. Mas eu acho que o Igor Gomes ele pode fazer mais isso, né? Ele pode tentar participar mais do momento ofensivo da equipe do São Paulo, que ele tem qualidade técnica para isso e deve ter condições de ajudar mais no momento ofensivo, né? É um jogador que tem muita volúpia, né, física e tudo mais, mas pode ajudar também. Tem qualidade técnica para um passe, uma finalização também. Vamos falar agora do próximo jogo. América Mineiro e Corinthians. O Corinthians tropeça, né? Fora de casa. Eu considero tropeço porque o Corinthians até então ainda tenta o título, né? Tentava, pelo menos agora está até fora do G4, está em quinto no momento. E acaba perdendo o jogo pro América, né, lá em Minas, e é um resultado onde eu acho que o Vitor Pereira poderia ter jogado com um time mais próximo do titular. Eu entendo que o Fábio Santos não vai aguentar jogar quarta e domingo, eu entendo o Renato Augusto também, mas o Yuri Alberto poderia ter começado de titular essa partida, na minha opinião. É um jogador que não tem uma idade avançada, é um jogador jovem e que agrega muito tecnicamente o jogo do Corinthians, né? O Yuri Alberto acaba entrando no segundo tempo, né, com a saída do Roger Guedes, e o Roger Guedes é outro que eu acho que pode jogar 90 minutos, sim, quarto e domingo. Claro que não todo jogo, mas como é um jogo que pode te manter ali no G4 e talvez especular ainda um possível título, eu acho que você poderia ter dado mais essa partida, né? O gol do América Mineiro é marcado pelo Felipe Azevedo. E o América finalizou mais que o Corinthians, acertou mais o gol que o Corinthians, só não teve mais posse de bola que o Corinthians. O Corinthians dá mais ou menos o gol, tentou tomar iniciativa, não foi eficiente e cedeu muitos contra-ataques pro América Mineiro. Então, assim, o Coelho consegue um resultado importantíssimo. Eu gosto muito da maneira que o Wagner Mancini coloca esse time para jogar. Eu acho que o América Mineiro também tem jogadores que, com a bola, eles têm muito a oferecer. O Juninho que fez o gol. Eu falei que o gol foi do Felipe Azevedo, mas na verdade o Felipe Azevedo fez o gol, mas foi anulado, né? Estava impedido, e o gol da partida foi marcado pelo Juninho. E o Juninho que fez o gol número 8, né, é um jogador que, com e sem a bola, ele contribui muito para o time, e ontem não foi diferente, o América mereceu o resultado. Vamos falar agora do outro jogo, que foi Juventude e Fortaleza. O jogo foi lá em Caxias. E cara, assim, o Fortaleza consegue abrir o placar meio que numa jogada despretensiosa, né? Um chute para dentro da área onde desvia no jogador do Juventude e acaba abrindo o placar. Mas o Juventude teve que correr atrás do resultado depois, né? Que consegue chegar ao gol de empate. E o Juventude teve muito volume na partida. Finalizou 18 vezes, acertou 7 no gol e teve uma posse de bola de 63%. Então, assim, o Vita perdeu algumas chances que normalmente
eu não costumo perder tanta chance assim. E vou te falar que pelo que eu tava vendo, o Juventude merecia até sair vencedor da partida. Bom, vou falar agora do outro jogo. Palmeiras e Santos. Palmeiras recebeu o Santos no Allianz Parque. Tentou tomar, teve a iniciativa do jogo desde o início, né? Com muita posse de bola e algumas chances desperdiçadas. O técnico interino do Santos, o Orlando, pra mim, foi muito inteligente na armação do time do Santos. Ele coloca o Soteldo para jogar de meia, né? Claro que o Soteldo não vai ser o jogador do último passe, né? Mas ele ali pelo meio ele conseguiu fazer muita fumaça na defesa do Palmeiras. É o jogador que vem de trás, né? Carrega na bola e ele é muito habilidoso. Então, quando o jogo no primeiro tempo, o Santos, apesar de ter criado menos, ele foi mais perigoso que o Palmeiras, na minha opinião. E o Palmeiras, não tinha facilidade para concluir as jogadas no primeiro tempo e acabou sofrendo algumas investidas do Santos ali que, se não fosse o Everton, a situação poderia ter sido diferente no primeiro tempo. No segundo tempo, o Palmeiras tenta aumentar o seu ritmo, né, ofensivo, consegue circular mais ali a intermediária do Santos, mas numa tentativa de ataque, o Danilo erra um passe, né, ele tenta se recuperar depois da jogada, mas não consegue se efetivo na marcação. Pelo contrário, ele chega a ser até infantil, né? Acaba cometendo uma falta que acarreta na expulsão dele. E foi a expulsão merecida, claro, ele pisa no tornozelo do Soteldo, né? E acaba levando o vermelho direto. O Arthur corretamente expulsa o Danilo. E a partir da expulsão, o Palmeiras consegue ser mais agudo na partida, né? O Abel já tinha colocado, antes da expulsão, já tinha colocado o Merentiel no lugar do Tabata e o time ganha, né, em presença de área em relação à entrada do Merentiel. E com a expulsão, ele tira o Scarpa, coloca o Gabriel Menino e tira o Marcos Rocha que na marcação sem uma cobertura ali, né? E é o Danilo que costuma cobrir ali o lado direito com o Rocha, ele acaba ficando muito vulnerável, né? E coloca o Mike e o Palmeiras consegue ser vertical na partida, coisa que não vinha conseguindo quando tinha uns 11 jogadores em campo. E o Dudu vai para a armação fazer mais ou menos o que o Soteldo vinha fazendo ali com a camisa do Santos. O Dudu vai fazer, né? Ser esse jogador agudo de arrancada e tentativa de passe ou finalização. O Dudu consegue ser muito perigoso, né? Quando ele vem de trás com a bola e após o escanteio, né? O Merentiel consegue fazer um gol ali de voleio a lá Bebeto e faz o gol da vitória do Palmeiras. O Palmeiras, cara, já é o segundo resultado, né? Que o Palmeiras consegue com o jogador a menos, eu acho. Eu acho que é claro que você nunca quer ter um jogador expulso, né? Mas é impressionante o empenho que o Palmeiras tem, né? Quando tem um jogador a menos. Contra o Atlético Paranaense, não conseguiu ser tão eficiente, né? Mesmo com o jogador a menos, o que costuma ser normal, né? Nas equipes, então, claro que nem tudo vai dar, não é sempre que vai dar certo você jogar com um ou dois a menos, mas talvez mostrou que tá preparado, né?
treina isso. Na minha opinião, o Abel treina isso, sim. Treina, deve sempre dar um momento ali do treinamento para jogar com a menos e ser perigoso, né? Com um jogador a menos. O Danilo, é a segunda função dele, né? Eu acho que depois da convocação da seleção, o Danilo não voltou bem, isso já vem de alguns jogos. Eu acho que não tem nada a ver com questão de deslumbramento, nada disso. Eu acho que o Danilo, na verdade, ele, ele quer ser participativo, né? Você vê que ele quer decidir. E, cara, ele não precisa ser. Ele não precisa ir para matar a jogada sempre, né? Eu acho que, na verdade, o pênalti, a expulsão dele é causada porque ele tenta resolver uma situação onde ele já tinha errado, né? E acaba se precipitando. Eu acho que a convocação, ficar 15 dias parado para ele, não fez nada bem. E, e eu acho que o Tite, nesse caso, já que não era para utilizar, o jogador não precisava ter convocado ele, né? Então, assim, o Danilo vem pagando, né, por esse tempo que você jogar cá. Já tem 2 vezes mais um jogador que joga em alto nível e não é maduro, né? O suficiente ainda. O Danilo não tem experiência como outros jogadores da posição ali tem, né? Que atuam até na seleção. Ele é jogador de 21 anos. Então esse declínio é até esperado. Na minha opinião, ele até demorou para acontecer, né? Você vê aí o Gabriel Menino mesmo. Em 2021 já não fez uma boa temporada. Patrick de Paula, que foi pro Botafogo, é outro. E o Danilo conseguiu depois que subiu o profissional jogar 2 anos em alto nível, né? 2 anos e meio, que é praticamente agora tendo um declínio e é normal da idade. Bom, vamos falar agora do outro jogo, que foi Internacional e Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense recebeu o Inter dentro de casa e até os 27 minutos de partida, o Inter, o Atlético Goianiense foi soberano, teve as melhores chances, finalizou, o Thuram perde um gol incrível, né? Após ele ter ganho no jogo de corpo do zagueiro mercado, do Internacional. E só que o Atlético pecou, né? Como o Muricy mesmo fala, a bola ruim e acabou não conseguindo sair na frente do placar. E no contra-ataque, o Pedro Henrique, aos 27 minutos de partida, abre o placar e consegue o primeiro gol do Internacional. 3 minutos depois, praticamente, o Pedro Henrique faz o segundo, após uma bola trabalhada dentro da área do Atlético Goianiense, onde a bola é cruzada e ele finaliza praticamente com o gol aberto e faz o segundo gol do Inter. O Atlético perde o rumo na partida e só consegue tentar equilibrar de novo o jogo no segundo tempo e acaba chegando o gol, né? Com o Thuram, porque o Inter caiu muita intensidade do Internacional no segundo tempo. E ele consegue fazer, o Thuram consegue fazer o gol e diminuir pelo menos o placar pro Atlético Goianiense. Bom, família, foram esses jogos, né, desse complemento aí da rodada. Teve também o jogo, já íamos passando, do Atlético Paranaense e Atlético e Cuiabá. O Cuiabá consegue um empate muito importante fora de casa. O Atlético sai atrás, né, do placar. O primeiro gol foi do Cuiabá. E o Atlético consegue chegar ao empate
com o gol do Coelho, foi um golaço do Coelho, fora da área, e consegue chegar ao segundo gol com o gol do Terans, né, de Fernandes, do Atlético. Tentou de todas as formas sair vencedor da partida, finalizou mais, não acertou tanto gol assim, eu acho que isso foi determinante no resultado. Teve uma posse de bola de 64% e contra 36% do Cuiabá. O Cuiabá chega ao segundo gol com o Davidson, né, a boss, uma roubada de bola, ainda no campo de defesa do Atlético Paranaense. A bola chega até o Davidson, ele finaliza da entrada da área, a bola desvia no zagueiro e entra e sai o gol de empate aí do Cuiabá. O Cuiabá foi valente na partida. O Cuiabá que sempre tem um jogo coletivo que é de se admirar. Eu acho que o técnico do Cuiabá consegue fazer. É muito bom, né? Com o time limitado que tem. E mereceu a vitória. Um empate, perdão. Então, o Cuiabá consegue um ponto aí, que é importante, e tenta, né, somar pontos para tentar sair da zona de rebaixamento. Bom, família, é isso. Eu vou ficando por aqui, tá bom? E vou deixar o link do meu outro canal na descrição. O meu Instagram vai estar aparecendo aqui na tela, mas vou deixar na descrição também. E é isso, vou ficando por aqui. Valeu, falou.